E aí, gente, tudo certo? Bem-vindo à parte 2 aí da nossa playlist criando essa aplicação do NLW Sports. Na aula passada, no vídeo passado, a gente já colocou alguns assets, a gente criou a nossa primeira página, que é a homepage. A gente também criou esse widget, que é o Game Card. Hoje a gente vai tentar criar essa segunda página, criar também uma listagem de cards e vai dar uma melhoradinha aqui no geral, né? Então vou tirar a câmera aqui e bora codar. Certo, certo, eu mostrei aqui a coisa do Figma, mas eu tava com a câmera em cima. Eu quis falar que a gente vai fazer essa lista aqui de cards e a gente também vai fazer essa tela de anúncios, certo? Bora começar vendo. Vamos começar vendo com essa lista aqui. Aqui na nossa home page a gente tem como filho aqui da nossa coluna, né? Tem esse asset aqui que é o NLW Sports. A gente tem também esse texto, esses dois textos na verdade, esse título e esse subtítulo. A gente tem um espaçamentinho entre o texto e esse game card. O que a gente vai fazer? No lugar de ser um game card aqui, vou até recortar, a gente vai ter o que a gente chama de uma filha... Caramba, a cabeça aqui. É uma list view, né? List view. Ok. Essa list view, ela é algo como flat list, que é do React Native, ou seja, é uma lista, né, é um componente que recebe vários childrens também. A gente vai ver outro tipo de construtor para esse list view, não com esse childrens, mas a gente pode testar aqui, tá? Aqui vocês viram que deu errado porque a gente precisa de um sized box em volta dessa lista. Senão, se a gente olhar aqui, ele vai reclamar que essa lista vai passar do valor do size da tela e não vai ser renderizado. Então a gente pode fazer o seguinte: vamos colocar isso aqui dentro de um sized box, certo? O height desse sized box vai ser o mesmo que a gente tem do card, né? Já que a gente tem nosso card aqui, o height é 320 a altura, né? E a nossa list view aqui, ela vai ter uma orientação. Então a gente pode colocar esse scroll direction aqui e colocar axis horizontal. Deixa eu desligar aqui o pilot. Ou seja, por padrão ela vem vertical, que é uma lista assim de cima para baixo, né? Mas a gente pode botar na horizontal. Ó, já deu boa aqui, né? Já temos uma lista. Agora dá pra ver que o nosso card ele não tá com a bordinha. Na verdade ele tá aqui com uma bordinha. Vamos ver aqui se a gente botar esse background aqui em vez de ser gray. Aqui, cadê? Em vez de ser gray, vamos botar white aqui pra gente dar uma olhadinha melhor. Dá pra ver que ficou uma borda, né? Isso porque a nossa imagem ela não tem nenhuma propriedade de fit aqui. Então a gente pode botar um fit box, na verdade box fit. Box fit, isso. Cover. Então ela vai sempre cobrir tudo que der. Ainda ficou uma rasbelinha. Acho que se botar fio não ficou legal, né? Cover. Isso é por conta do nosso corte, esse anti-aligned. Se for um hard edge, talvez. Depois a gente dá uma olhadinha melhor nesse detalhe de background ali. Mas podemos voltar aqui com essa cor gray shade 800, tá? Fica um pouquinho mais mascarado ali. Se dentro da nossa list view, a gente botar mais cards, eles vão ser cada vez maiores. E o legal da list view é que ele só renderiza na tela aquilo que necessariamente está aparecendo em tela. O que não está fora da tela, ele não está se preocupando em renderizar, né? Porque está fora da tela, diferente de outros componentes, tipo a row e a column, ela também você pode empilhar lateralmente, né? E além de não ter essa funcionalidade, ela tá
tá renderizando mesmo que esteja fora da tela, ela tem o processamento ali de pixel. O que a gente vai fazer é o seguinte aqui. Eu vou tirar tudo que tem dessa list view aqui, porque a gente precisa que essa list view ela seja dinâmica, né? De acordo com o que vem dentro aqui, de acordo com o que vem de parâmetros de jogos, a gente vai ter essa list view diferente. Então a gente coloca esse ponto e a gente vai ter algumas factories, né? A gente vai ter builder, custom e separated. A gente vai usar o separated por quê? Porque é como se fosse o builder normal ali. Então a gente tem esse item builder aqui, né? A gente precisa de um context e aqui é o index, tá certo? E a gente pode retornar, deixa eu botar a seta direto, retorna aqui e pronto. Ele está reclamando que ainda que precisa, tem algumas coisas que são obrigatórias. Ó, se a gente for olhar aqui, ó, item count é a contagem de quantos itens você quer que ele renderize, e o separator builder. O item count, a gente pode falar aqui, item count, vamos colocar 5. Ou seja, ele vai renderizar 5 desses builders aqui, ele vai chamar esse builder 5 vezes, né? E o item, e o separator builder, a gente pode colocar só precisa novamente aqui, né? Eu posso colocar esse underscore em vez de colocar um nome. É como se eu dissesse, ó, não vou precisar desse parâmetro aqui dessa função. Então, põe underscore. Aqui a gente precisa da seta. Dá para pôr um sized box com width de 16 pixels, tá? Aqui é constante. Opa, nossa listinha tá horizontal. Bora deixar ela vertical, né? Vou procurar aqui, eu vou botar esse separator ali para cima, tá? Axis, alignment, opa, como é que é o nome mesmo? Direction, scroll direction, é isso. Axis ponto horizontal, né? A gente quer que nosso scroll seja horizontal, tá certo? E tem algumas propriedades muito interessantes a list view, né? Uma das propriedades interessantes é esse physics, ou seja, é a física com que se trabalha esse scroll, né? Tá vendo que agora quando você chega no final ele não arrasta mais e tem esse layer azul aqui clarinho que é típico do material, né? A gente pode sobrescrever chamando algum tipo de física de scroll, né? Então se a gente colocar scroll physics, a gente tem vários, ó. Page scroll physics, bouncing scroll physics, clamping. O que eu vou usar aqui vai ser o bouncing, é algo mais parecido com o iOS, que é quando você chega no final ele vai pro ladinho, depois continua, né? Outra coisa, tá vendo que quando a gente arrasta, continua esse padding aqui, ó. Esse padding continua existindo, tanto para um lado quanto para o outro. Eu quero remover isso, tá? Então a gente pode colocar o clip behavior, igual a gente usou lá no nosso card. A gente pode colocar o clip behavior como clip none, então ele não vai cortar nada do nosso list view. Então agora quando a gente arrasta, ele continua sendo exibido mesmo que ele está para fora da nossa list, que tem um padding aqui, né? E olha o que eu falei, tá vendo que não está renderizando nada? Já era para ter começado a renderizar, né? Como a nossa lista, ela em tese ela começa aqui nesse cantinho, se a gente tirar esse clip none aqui, né? Esse corte aqui, ó. A gente pode ver onde é que ela começa, né? Ó, aqui no cantinho. Vamos voltar aqui. Ou seja, enquanto o próximo card não entrar nessa área que em tese era para ser a área da nossa list view, ele não vai renderizar, ó. Não renderizou, renderizou. Não renderizou, renderizou. Isso é para processamento, né? É super rapidinho, né? Isso não vai atrapalhar a experiência do nosso usuário. Quando ele sai e entra, é super rápido. A gente também pode manipular isso, mas vamos deixar para outro momento. Bom, é isso. A gente já fez a nossa lista, só que uma coisa aconteceu. O nosso anúncio foi lá para cima. O que a gente vai fazer para consertar isso? Como a gente colocou dentro de uma lista, o card se perdeu ali, né? O que eu vou fazer? Talvez colocar um shrink wrap como true aqui funcione? Não, ele só vai adicionar
O que eu vou fazer é o seguinte. Deixa eu fazer um teste aqui no Game Card. Esse card aqui eu vou colocar dentro de um Gesture Detector, tá? Bom, não foi ainda. Depois a gente vai olhar com detalhe esse card. Vamos focar agora em fazer um novo... Eu tenho que pensar um pouquinho aqui o que está acontecendo. Eu já sei. A nossa stack, na verdade, perdeu esse alinhamento. Não foi o card. Então aqui eu posso remover esse Gesture Detector. Na verdade eu vou deixar o Gesture Detector pra gente falar até sobre ele um pouco. Esse widget aqui, Gesture Detector, que a gente só colocou em volta do card, ele é como o próprio nome diz, né? Um detector de gestos. Então aqui a gente tem várias funções de ações de usuários, né? Undouble tap, quer dizer, quando alguém clicar duas vezes nesse widget, undouble tap cancel, na hora que a pessoa cancelar o double tap, né? Force press and horizontal drag, ou seja, quando ele arrastar horizontalmente, long press. A gente pode fazer o manuseio de um widget através desse gesture detector, né? Então a gente vai colocar aqui on tap, né, que é o mais simples. A gente precisa de uma função aqui, e on tap a gente só vai dar um print hello. Vou botar aqui, tá? Então se a gente abrir o nosso debug console, vamos criar aqui. A gente abrir o nosso debug console, toda vez que eu clicar ele vai aparecer hello. Vamos fazer o seguinte, vamos botar o title aqui como parâmetro, tá? Então a gente clica aqui, vai ser League of Legends. Todos estão League of Legends, então ele está printando League of Legends aqui, tá? Por enquanto é isso. O que a gente vai fazer depois é fazer, quando clicar num card desse, navegar para uma segunda tela, né? Essa tela de anúncios aqui. Bora lá resolver esse problema aqui do padding. O que acontece? O que eu vou precisar fazer aqui essa column, ela em tese deveria estar ocupando todo esse card, né? Porque como que está o nosso projeto hoje? Se vocês estiverem rodando e vocês clicarem nesse botão aqui, ó, Open DevTools, ele vai abrir uma abinha, a gente vai dar uma inspecionada melhor aqui. Deixa eu até botar um background diferente aqui. E o seguinte, aqui ele mostra pra gente, deixa eu fechar aqui um pouco pra gente abrir melhor isso daqui. Ele mostra pra gente toda a nossa árvore de widget da nossa aplicação. Parece muita coisa aqui, mas vocês vão ver que é super tranquilo de entender, né? Vou começar lá no começo. É difícil começar do fim, né? Mas lá no começo a gente tem o nosso NLW App, né? Que é o nosso primeiro componente, primeiro widget aqui, ó. Tem esse NLW App. Caramba, aqui tá bagunçando, hein? Dá pra ver que o NLW App está ocupando toda a tela. Esse desenho aqui é o tanto de tela que ele está ocupando. Esse coisa de baixo, esse root aqui, ó, root render view, ou seja, é a área disponível da tela que a gente tem. E a gente pode ver que o valor aqui de width, esse W é de width, né? Que é o tamanho ali horizontal, e height é o tamanho vertical, né? A altura e a largura. Eles são iguais, porque nosso NLW App está ocupando a tela toda, né? E agora, abrindo um pouco mais, a gente vê que o NLW App ele tem o Material App, e o child de Material App, ou seja, o home, é esse homepage aqui, certo? Dentro da nossa homepage, a gente tem o primeiro item da nossa homepage é esse scaffold. Do scaffold, a gente tem esse container. Então, o scaffold tem um body, o body é um container. No container, a gente tem esse padding, o child do container é um padding aqui. E o padding tem uma coluna, certo? Na coluna a gente tem uma imagem, que é esse NLW Sport. Esse texto encontra seu duo, ele fala o tanto que está ocupando. O texto aqui, o outro texto. Um sized box, que é esse separadorzinho. Olha, até fala aqui, ó, a altura do sized box é de 20 pixels aqui. E a gente pode até alterar propriedades por aqui mesmo. Dos nossos componentes. Depois tem mais um sized box que tem essa list view, que é o que a gente acabou de codar ali, certo? A list view tem 3 filhos e tem 3 game cards, né? Um game card, 2 game cards, 3 game card. E entre cada game card tem o nosso separator que a gente escreveu ali, ó. Separator
sized box com width de 16, com uma largura de 16. O nosso sized box, se a gente clicar, ó, ele vai aparecer aqui, ó, largura de 16, width de 16. Mas vamos olhar o nosso game card. O que eu estava querendo ver? A gente pode também, ó, clicar aqui nesse Select Widget Mode, que tem essa setinha, clicar em cima de um widget e ele vai direcionar pra gente onde é que está esse widget da nossa árvore de widgets, certo? Essa ferramenta aqui de Inspector é incrível. Quanto mais a gente usa, mais a gente entende. E o que está acontecendo? A gente pode ver aqui que a nossa coluna ela está ocupando toda a altura, né? Porém, ela não está ocupando, ela foi obrigada a ter altura, porém ela não está ocupando toda a largura. Antes da gente colocar isso numa lista, ela estava sendo o menor tamanho possível. Ela não estava ocupando a altura toda. Quer ver? A gente vai fazer um teste aqui, ó. Aqui no Game Card, a gente vai pegar esse Game Card e tirar então, comentar esse Sized Box aqui e só colocar o Game Card direto. Ou seja, vai ficar do jeito que estava antes. Agora, se a gente for olhar nosso Inspector aqui, ó, deixa eu carregar. Vamos selecionar aqui. Opa! Nossa coluna, ela tem um tamanho bem pequeno. Tá vendo que tá um roxinho aqui? Esse é o espaço que ela está ocupando. Quando a gente... vou voltar aqui. Quando a gente coloca dentro desse Sized Box, Hive, ela vai ocupar todo o tamanho disponível para ela. Vai alterar o comportamento padrão. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem duas opções aqui nessa coluna. O Main Axis Size, a gente pode botar o mínimo possível, né? Ó, main axis size ponto mínimo, vamos ver se isso vai resolver. Pronto, resolveu. Ela voltou a ocupar um tamanho mínimo. Geralmente esse é o valor padrão que vem, né? A gente botar o mouse acima. Opa, mentira. Ele vem o máximo aqui, ó. É isso, o valor padrão é máximo, não alterou o comportamento. Só a gente disponibilizou mais espaço para essa coluna poder ocupar, né? Legal, a gente conseguiu matar duas coisas aqui ao mesmo tempo. Conhecemos aqui um pouco desse inspetor de widget. Quando você não souber, por que alguma coisa está buildando de uma maneira estranha, por que está feio, não está na posição que eu quero, entra nesse widget aqui, inspeciona certinho como está sendo criado, como cada componente está ocupando, cada widget no caso está ocupando espaço. Beleza, bora voltar aqui. O que a gente vai fazer agora é criar uma nova página. Assim como a gente tem essa homepage, a gente pode criar aqui um game page, pode ser? Gamepage.dart. Então vai ser a página que a gente tem para os jogos, né? A gente vai criar essa página aqui. Se vocês quiserem um atalho, uma dica, vocês escrevam só ST e vão aqui na opção de Flutter Stateless Widget, certo? Se você clicar em cima, ele já vai criar para você esse template aqui e a gente pode chamar de Game Page. Pronto, cliquei S que deu boa. Aqui eu vou desimportar isso, eu não sei porque que está esse import, eu vou importar somente esse /material, tá? Tá certo. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Lá no nosso main, eu falei que tem esse material wrap, né? Esse material wrap, ele disponibiliza algumas rotas, routes. Então aqui a gente pode criar nossas rotas, é um map, né? Se a gente botar um mapa, o mouse em cima, ó, ele fala que esse routes é do tipo map, que recebe uma string de um lado e como chave é uma string e o valor é um widget. Na verdade é uma função que retorna widget, tá? Isso aqui é uma função que recebe esse parâmetro buildContext e retorna um widget. Ou seja, então se a gente tem a nossa tela homepage, geralmente a gente chama homepage de só barra, né? E a gente precisa então criar uma função, só que o parâmetro dessa função, que nem fala aqui, ó, é uma função que tem o buildContext como parâmetro, então é context, e tem que retornar um widget, né? Então a gente pode retornar aqui nosso próprio home. Eu salvei aqui, deu um erro, porque quando a gente fala essa rota, a gente não pode ter mais esse parâmetro home. Agora, para a gente falar qual que é qual que é a home do nosso aplicativo, a gente tem que falar a initial route, né? E o initial route é uma string. E que string que é essa? É esse valor que a gente definiu. Então eu posso botar aqui. Eu vou precisar dar já funcionou. Eu achei que eu ia precisar dar um hot reload, tá? Eu vou botar para cima de novo, fica mais fácil de ler. Então, nossa rota inicial é o que a gente definiu aqui como barra. Vamos definir a nossa agora rota de game ali. Então, barra game.
eu posso colocar 2 pontos, e da mesma maneira eu crio ali uma função que tem que retornar, uma função anônima, né? Eu estou criando aqui, tem que retornar uma const game page, certo? Então a nossa constante game aqui, deixa eu só botar abrir o game page aqui, e eu vou escrever aqui center, tá? E o child vai ser um text game page. É isso. Agora, quando a gente acessar essa game page, aqui no nosso main, quando a gente acessar essa barra game, a gente vai ser redirecionado para game page. Então eu vou botar aqui, ó, barra game, e dar um save. Aqui, game page. Então a minha rota inicial foi essa que eu defini aqui, barra game. Mas a gente não quer que seja isso, né? Eu preciso, como eu alterei aqui, ele não vai passar de novo por esse ponto só se eu der um save, né? Então eu preciso dar um reload aqui, um hot reload. Isso daqui é o hot restart e isso daqui é um hot reload. Aliás, esse aqui é um restart, esse aqui é um hot reload. Ao contrário. Certo. Como eu disse na aula passada, aqui precisa ser o scaffold, né? Geralmente a gente usa um scaffold com essa propriedade. Vamos já copiar da nossa home aqui esse background, né? O scaffold tem um container, esse container é simplesmente com essa decorations aqui, ó. Deixa eu botar aqui, copiar esse constraint. Então no nosso body a gente vai ter um container. O nosso container vai ter essas propriedades. O container ele não pode ser constante. Então eu salvei. Então se a gente for na página de games, ver aqui de novo barra games, já está ali com o nosso background conforme a gente colocou. Barra game, não games. Certo? Só que o seguinte, como que a gente vai navegar ao clicar? Deixa eu voltar aqui, voltando novamente. Vamos colocar uma função para quando eu clicar no card, ao invés de só printar o nome do game, a gente navegar, né? Então a gente vai lá no card, novamente aqui no Gesture Detector. Qual que vai ser a nossa função aqui? Ela se chama Navigator. A gente pode colocar aqui Navigator. E eu preciso passar o contexto aqui, né? Então navigator.offContext push. Então, ou seja, no Navigator desse contexto aqui do nosso widget que a gente está fazendo, né? O Navigator é uma classe que tem umas funcionalidades de navegação. Eu posso falar um push, na verdade um push named, certo? E aqui o nome da rota que eu vou colocar é barra game. Então quando eu clicar, eu vou navegar para um barra game, viu? Se eu voltar, ele volta barra game, certo? Até vamos pegar aqui, na verdade não vamos pegar não. Beleza, vamos aqui para nossa rota então barra game e vamos customizar essa nossa página, né? Game page. Legal, do scaffold a gente já tinha colocado um body, mas aqui na nossa tela de anúncios aqui na game, né? A gente tem essa barra aqui de cima, né? Essa barra superior. A gente pode usar aqui do scaffold o nosso app bar, certo? Que nem eu disse, o app bar tem várias propriedades interessantes, alguns botões que a gente pode colocar, algumas funcionalidades como um drawer, e uma delas é o app bar, certo? O app bar a gente pode criar aqui um app bar. Se a gente der um save, a gente já vai ver que ela ficou com uma barra igual no Material Design, né? Esse app bar aqui é bem comum no Material Design, já com esse botão aqui de se eu clicar ele volta, então ele já vem com essa funcionalidade. O que a gente vai fazer é tentar customizar um pouquinho essa barra superior, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é deixar ela transparente. Vamos ver, background color, isso, colors.transparente, mas eu acho que isso não vai funcionar. Por quê? Ele ficou transparente, mas não tem nada no fundo. Ela realmente está transparente, mas não tem nada no fundo, porque o body começa a partir daqui. Então ele ficou cinza porque deve ser a cor padrão da nossa aplicação ali. Quando tiver uma cor transparente e não tiver nada no fundo para exibir, a gente deixa cinza. Então a gente precisa passar uma propriedade aqui para o scaffold que é extended body behind app bar, ou seja, estender o body que está dentro do body para trás da nossa app bar. A gente pode passar como true, ele vem padrão falso. Se
Se a gente fizer isso, ó, já deu pra ver que foi pra cima. Porém tá com uma corzinha, né? Isso porque ela tem essa nossa app bar, ela tem um elevation. Um elevation, ela quer dizer que tipo, você elevou tridimensionalmente ali esse componente, né, o app bar, e ela vai ficar com uma sombra. Se eu der um elevation 0 aqui, já ficou sem sombra, já tá ok, né? O que a gente precisa fazer? Aqui no meio vai ter um ícone. Esse ícone a gente já usou aqui, né, em algum momento. Se não me engano, esse logo, ó, image asset.logo. Então a gente pode colocar aqui o nosso title. Geralmente a gente usa texto, né, e fala assim, ó, o title do nosso app bar aqui vai ser oi, certo? Então vai ficar ali oi. E para centralizar o texto é center title. E a gente pode botar como true. Daí o texto ficou no meio. Então o que a gente quer fazer aqui é não botar um texto, porque esse title ele não aceita somente texto, ele aceita qualquer tipo de widget. Então qualquer coisa que tu queira colocar aqui, um botão, uma outra app bar, enfim, não sei se isso funcionaria, mas daria para tentar. Então vamos botar nosso asset aqui da nossa logo. Vamos ver que tamanho que ela ficou. Ela ficou gigante, né? O que eu vou fazer? Eu vou dar um height aqui para nossa logo de 40, tá? Ou a gente poderia botar um fit, um box fit de fit height, ou seja, se adeque à altura. Fit width não fez nenhuma diferença, né? Então vamos colocar contain para a gente dar uma olhadinha. Pô, estou só no teste aqui, né, meu? Engraçado, isso aqui era para funcionar. Cover, contain era para ter dentro. Fill, non, scale down. Não funcionou mesmo, vamos ter que usar o height. Posso botar um height de 40 aqui, porque eu vi que aqui tem um 40 de height, ó. Se a gente botar o mouse aqui, tem um 40 de height, esse aqui é o width, esse aqui é o height. Então 40 de height, a nossa seta de voltar, ela é um pouco diferente. Então eu posso botar aqui o leading. Leading é tudo que está na esquerda aqui. Eu não sei se tem um back button aqui. Back button opacity, deixa eu ver. Button bottom. Não, é bottom opacity, não é button. Tá, então eu vou usar o leading mesmo. Nosso leading vai ser um botão, né? Um icon button. Vai ser um botão que é só um ícone. O icon vai ser um icon. A gente pode colocar aqui icons.chevron, se eu não me engano o nome desse ícone é chevron left, e a gente pode colocar a versão rounded dele. Vou mostrar primeiro sem o chevron left. O nosso icon button, ele está reclamando aqui que ele precisa desse parâmetro chamado onPress, que é required onPress. Quer dizer, o que acontece quando ele é pressionado, né? Então no onPress aqui eu vou dar um navigator, como a gente tinha visto, navigator.offContext. Eu só dou um pop, certo? O que o pop ele faz? Ele retorna. Opa, icon, aqui é icon. Então, para a gente colocar um icon, a gente sempre chama essa classe de icon, e o parâmetro que ela recebe aqui dentro é algum icon. Isso pode ser o que já vem com Flutter, que são o do Material Icons, né? Ou se não, a gente pode importar nossos próprios icons. Então, vou colocar aqui. Pronto, já deu uma... já mudou aqui o nosso icon, porém eu vou botar o height aqui também. Height left, height, é size, do botão é size 40. Show, dá pra ver ele um pouco melhor, porém dá pra ver que o nosso botão ele tá um pouco quadradinho. Eu aumentei aqui só pra gente ver, ele tá quadrado, né? Ele tá quadrado. Então vamos usar a opção rounded dele. Pronto, ele ficou mais arredondado, certo? O que podemos fazer mais aqui? Eu acho que aqui a nossa app bar tá top, né? Cliquei, voltou. É isso. Vamos fazer a nossa body então. Em vez de ter o nosso container aqui não tem nenhum child, né? Vamos ver então o nosso child. O que ele pode ter? A gente pode usar uma column aqui, tá? Já que vai ter uma coluna para ter essa imagem aqui, outra coluna, travou aqui, outra coluna para ter esse nosso texto e outra coluna para ter esse child. É bem parecido com essa tela, porém um pouco diferente, né? Já que tem esse app bar aqui. Então o child aqui a gente pode colocar um child, pode ser uma column. A gente sabe que a gente vai precisar de um pad, mas depois a gente coloca. O nosso children, a primeira imagem que a gente precisa
Vamos copiar lá do nosso card que a gente está fazendo, né? A gente tem aqui essa imagem. Cadê a imagem do nosso card? Tá aqui, Container, Image, Network, Image, Box Fit, Cover. Nem precisava copiar, né? Coisa besta. Esse image. O que eu queria copiar, na verdade, era esse image aqui. Tá aqui no homepage. A gente tem a mesma imagem aqui dentro, certo? Então aqui eu vou só colar. Legal, temos uma imagem. O que está acontecendo aqui? Eu acho, deixa eu ver. Tirar o box fit para ver se ele exibe alguma coisa. Pô, que interessante, está exibindo nada. Vamos dar uma olhadinha novamente. Talvez se a gente vê ter algum erro. Vamos dar uma olhadinha. Beleza, só precisava reiniciar mesmo. Não deu nenhum erro agora. Porém tá meio grande isso daqui, né? Vamos ver quanto que isso daqui tem de altura. 160. Vamos botar aqui em volta dessa nossa imagem. Vamos botar acho que aqui eu posso botar um height 160. Legal, ficou com 160 de altura, mas o box fit ficou meio ruim. Então, fit. Agora sim eu vou usar um box fit. Box fit.fit width. Ou seja, ele vai tentar preencher tudo que ele tem de largura e a altura ele vai se limitar a 160. Dá um save aqui. Curioso, não foi. O que eu vou fazer também é colocar um border radius aqui em volta dessa nossa imagem, tá? Eu acho que nesse border radius eu vou definir a altura. Então eu vou colocar clip rect. Clip rect é um componente um widget que a gente pode manipular o formato através de cortes, né? Ou seja, clip é de cortar, e a gente pode colocar aqui border, clip behavior, não, clip rect. Clip rect é outro componente, esse clip rect é o que a gente usa para fazer esse tipo de manipulação. Border radius, então a gente quer um border radius ponto circular, né? Já que vai ter em todas as bordas. Vou colocar de 8 pixels, se não me engano, aqui. 8 pixels. Pronto, ele ficou ali. Eu só não tô gostando. Já entendi. Como ele está dentro de uma coluna, esse clip racket, a coluna ela tenta ocupar sempre o espaço que ela precisa, né? E o que a gente vai fazer aqui no Cross Axis Alignment é dar um stretch para ocupar a largura toda. Agora sim. Nossa imagem tá funcional aqui. Tem um problema, né? Que já que a gente falou pro nosso body se estender até atrás, a gente precisa dar um padding na nossa coluna. Vou colocar aqui um padding. Se eu colocar 8 pixels em tudo vai ficar meio ruim. Deixa eu ver quanto que é na lateral aqui. 32. Então, se eu botar 32, ele vai ter lateralmente 32 e em cima 32. Porém, 32 não é bom o suficiente pra gente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar, em vez de all, eu vou usar only. E no topo, eu vou botar, no top, eu vou botar 110 pixels aqui pra gente dar uma olhadinha. No right, right, eu vou botar 32 e no left eu vou botar 32 também. Pronto, ó, já deu um padding bom em cima e nas laterais. Uma coisa que eu vou fazer aqui também no nosso app bar, eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da própria app bar. Então, deixa eu só organizar aqui. Center title, background color, e aqui um height. Não é essa propriedade. Size height. Toolbar height, tá certo. Toolbar height eu vou botar de 80 aqui, vou botar um pouquinho maior. Só para ela ter um espaço um pouquinho maior aqui do topo, certo? Então a gente já tem nossa imagem de background. Vamos botar também nosso texto, certo? Dentro da nossa coluna.
Aqui nosso children, click rect, vamos botar nosso text League of Legends. Primeiro botar estático assim, const text, botar agora conecte-se e comece a jogar. Nossa, tô parecendo uma pessoa um pouco mais lenta. Pronto, tá aqui nosso texto, porém a estilização dela ainda não tá interessante. Bora ver aqui como é que as propriedades desse nosso texto. Aqui eu posso... Tá? Ela tem um size de 24, então a gente pode dar um style, text style, dar um save aqui pra gente se jogar pra melhor, dar um enter. Size, ou seja, o font size vai ser 24. Ele é bold, né? Então vou botar aqui um font weight. Ele é font weight bold. Color, ele vai ser branco. Color vai ser white. Na verdade, o que eu vou fazer, já vou mostrar um outro ponto aqui que a gente vai trabalhar. Aqui no nosso main, nosso tema, o que eu vou fazer é um text theme. Eu vou definir um text theme. Vem alguns por padrões que a gente pode utilizar, ou você pode configurar o teu text theme do zero, né? Falar todas as variantes de textos, enfim, você está todo no design system. Mas eu vou colocar aqui typography, eu quero um que se chama white, Cupertino não, white, Redwood City, é esse daqui. Então todo o nosso texto, todo o nosso texto de toda a nossa aplicação vai seguir essa tipografia. Se a gente for aqui em Write Redwood City, a gente vai ver que a gente tem um display large, tem várias variantes. A gente pode falar que o nosso texto lá, ele tem esse text style aqui, ó, tá vendo que essa variante display large tem esse text style, ou seja, tem essa fonte, tem essa cor e tem nenhum decorations. Aqui não tem nenhuma variância de font weight. Nessa de baixo aqui, ó, English Like 2014, já tem uma variância de font weight, né? Mas, enfim, a gente só vai colocar isso aqui para ter uma fonte diferente, que eu achei que combina bastante com essa aplicação. Aqui vai ser bold e novamente vai ter um font, na verdade um height de quanto aqui? É 160, né, por cento. Isso em pixels é 38. Então é uma height de 38 dividido por 24, tá? A gente viu isso aula passada. Que estranho, parece que o font size aqui está muito pequeno. O font size é 24 mesmo? 24. Aqui a aplicação está menor, né? Tá, e esse de baixo, ele na verdade tem vou copiar esse estilo aqui, mas ele tem um estilo um pouco diferente. A cor dele é esse A1, então vou colocar aqui color, esse color 0xff, colar isso aqui, opa, sem o asterisco, certo? E ele tem um size bem diferente, acho que é 16, se não me engano, 16 pixels, e aqui a gente pode colocar 16 e botar um espaçamento de 26. 26. Ficou um pouco melhor. E ele não é bold, né? Ele é assim mesmo, normal. Bom, esse aqui tá um pouco errado. 38 por 24. Deixa eu botar normal aqui pra ver. Fica muito grande, né? Font size 24. Curioso. É um múltiplo do font size. Então, se a gente divide... bom, isso aqui tá certo. Mas ele tá muito junto, né? Na outra página ele não tava tão junto assim, ó. O que eu fiz lá na homepage? Tem dois textos. 38 por 24. 26 por 16. É a mesma coisa. 38 por 24, 16 por 26.
Mas tá bem colado aqui, né, meu? Ah, curioso, deixa eu dar um reload aqui pra ver se é por causa disso. Meu, que magia é essa? Hive 38 por 24. Vamos até copiar. Beleza, depois a gente dá uma olhadinha nisso. Achei curioso aqui, né? Tem a mesma propriedade ali. Eu tô deixando passar alguma coisa aqui que eu não percebi, provavelmente. Mas enfim. Aqui, na verdade, tem um padding entre o topo e esse primeiro texto. Então a gente pode botar aqui um com sized box com height de 24, né? 24, é isso. Já tem um espaçamento maior. Temos também entre esse card de baixo e esse card de cima, a gente tem um espaçamento. Aqui é um pouquinho maior, na verdade um pouquinho menor, de 16. Preciso de uma vírgula aqui. E agora a gente vai começar a criar o nosso card novamente. Vou criar um card aqui. Esse card deixa eu só ver uma coisa aqui. Legal. Tá, era isso mesmo que eu estava pensando. Esse card vai ter um child aqui, que é um container. Vou finalmente conseguir digitar. Outra coisa, vamos copiar ali no nosso card aqui. Vamos copiar essa propriedade de shape, de cor aqui, de anti-alias também, de clip, tá? Só joguei ali. Legal. Precisamos de um card agora com quanto de altura? Com 292 de altura. Height 292 e de largura vai ser 180. 70 pixels não, 180. Legal? Novamente, ele o card está passando o tamanho máximo, porque aqui na nossa coluna a gente falou que quer que todos os filhos ocupem todo o width, né? Todo o tamanho. Mas na hora que a gente colocar dentro de uma lista, ele vai ter o tamanho do filho. Nesse card vai ter o tamanho do filho. Beleza. O nosso background aqui, na verdade, desse card, ele é um pouco diferente. Vamos usar essa cor aqui. Color. Eu posso colocar aqui 0x, ff e botar isso aqui. Eu posso colocar isso aqui, uma constante. Certo? Então vai ter essa cor aqui. E o nosso container, eu acho que eu não preciso. Vou precisar sim desse container. Eu vou falar que tem um child aqui. Aliás, em vez de ter um container, vamos tentar colocar direto uma column. Vamos ver o comportamento disso. Column. Ou seja, como a gente vai empilhar as coisas aqui, nome, essas informações, vamos usar uma column, né? Mas eu acho que a gente vai precisar de um container ali para definir uns parâmetros, mas vamos tentar aqui direto na column. Ou seja, primeiro é nome, o segundo vai ser aqui Henrique Nascimento, o terceiro vai ser tempo de jogo, aqui vai ser 2 anos, disponibilidade, é mais fácil, corre aqui 3 dias, chamada de áudio, assim, e depois a gente faz o nosso botão. Ó, como ficou. Não tá certo esse aqui, né? Até porque a gente precisa aqui cross-x alignment. Nossa, hoje eu tô bem lento, né? Vamos colocar stretch novamente. Ou seja, ele vai ser definido aqui aqui em volta, né? O que eu vou fazer? Tava pensando em outra coisa aqui. Enfim, no nosso card a gente vai colocar um padding
nosso padding vai ter quanto? Vamos ver. 20 por 20, né? Então podemos botar em tudo 20 aqui. Legal, já demos um padding, já está aparecendo um pouco melhor. E o que eu vou fazer também na nossa coluna é que ela tenha um main axis alignment de space between, ou seja, é para espaçar as coisas uma dentro da outra. Porém, ela está com um tamanho mínimo, né? Main axis size, ele já está no máximo, então não adianta. É por isso que eu preciso dessa column aqui, para que eu preciso do padding, para que eu preciso definir a altura. Então, em vez de usar um padding, eu vou usar um container aqui. O container também tem essa propriedade de padding, certo? Mas eu posso definir a altura no container, no padding não. E a altura do nosso card vamos lembrar aqui qual que é a altura do nosso card. Opa, appvar, card. A gente apagou, né? Vai ser 292 de altura, height 292, certo? Então ele já definiu uma altura padrão ali. De width a gente vai ter 180, porém ele não vai ter esse width, ele vai ser o tamanho máximo por enquanto. Tá, o que está acontecendo? Nosso card já está aqui, porém se eu colocar um botão, o botão a gente pode usar o flat button ou elevated button. Aqui ele precisa de duas propriedades, né? Um onPress, vou deixar aqui vazio, e um child vai ser um text escrito conectar, certo? Vou voltar aqui. O que acontece? Bom, ele não extrapolou para fora, porém eu estou gostando que está muito apertado. Só que se eu aumentar mais o tamanho disso daqui, se eu botar aqui para 350, o nosso card ele vai sair para fora da tela, né? Ele até avisa aqui, ó, teve um overflow, né? Tipo, extrapolou ali por 33 pixels, ou seja, a nossa tela aqui, nosso widget, saiu 33 pixels para baixo para ele ser renderizado. E geralmente quando a gente quer colocar mais coisas para baixo, a gente tem uma coisa chamada um scroll, né? Igual num site, assim, como tem mais texto para baixo, a gente rola para baixo. Então, o que a gente vai fazer com a nossa tela, que ao invés de ser um container, ele vai ser um scroll aqui, certo? Então, acho que pode ser aqui direto no padding, porque o container ele vai ocupar toda a nossa tela, ele vai ter esse background aqui. Eu não posso colocar o container dentro do scroll, agora o padding eu posso pôr. Então, bora colocar aqui um novo widget e o nome desse scroll, tem várias opções. O que a gente vai usar aqui é Single Child Scroll View. É isso. Só de botar aqui, ele já vai se tornar uma tela, tá vendo? O nosso padding ficou para dentro do Scroll View. É que não tem padding bottom, né? Então, bottom, já sei o que eu vou fazer. Eu posso botar o bottom aqui de 110. Beleza, ele vai ter esse... não, ficou muito grande esse bottom 110, né? Eu ia botar um outro valor aqui, mas eu vou botar um bottom de 32 então também. Aí, ficou melhorzinho, beleza? Agora a gente não precisa se preocupar com o tamanho do nosso widget, que ele vai sempre ser uma lista. Novamente, eu vou fazer o seguinte, vou botar uma vírgula aqui. Nesse Scrollless View, ele também tem a propriedade de Physics, né? Então a gente pode usar aquele Bouncing Scroll Physics, que é mais parecida com... mais gostosinha, né? A gente pode tentar outra também, eu não sei, eu nunca vi essa Page Scroll Physics, vamos dar uma olhadinha. Ela é bem secona, ó. Ela é até mais seca que do Android. Vamos testar outra. Scroll Physics. Bouncing Clamping Fixed Extent Never Scrollable. Ou seja, se a gente quiser que tenha um scroll view, mas que ele nunca seja scrollável, tá aí, né? Em alguns casos a gente precisa fazer isso, tá? Mas vamos deixar o bouncing aqui mesmo. Ok. Primeira coisa, vamos customizar esse botão aqui. A gente quer que ele tenha outra cor e também
que tem esse ícone. Deixa eu só ver como que é o nome desse ícone aqui. É eSports. Então, nosso Elevated Button aqui, beleza. Ele tem o tamanho que a gente quer que ele tenha, mas o tilde dele aqui é só um texto. Então eu vou fazer aqui, ó, ao invés de ter um texto, eu vou colocar aqui wrap with row, ou seja, uma linha, né? Ele, assim como a coluna, ele recebe um children, só que ele alinha na horizontal, um do lado do outro. E o primeiro item dele aqui vai ser um icon, icons.sports, isso que eu estava procurando, sports, deixa eu ver. Aparece aqui do ladinho qual que é o ícone, né? Vocês podem ver, mas também aparece aqui, ó, sports. Se a gente vai mexendo, aparece aqui, ó, qual é o ícone que a gente quer. Eu acho que é esports, underline esports, esports, é isso. E é esse outline aqui. É isso, deixa eu ver se tem outra opção. Não, esse outline tem rounded, beleza. Preciso de um ponto e vírgula aqui e pode ser const, toda essa lista pode ser constante, né? Show! Temos aqui nosso botão. O único problema é que a nossa row ela precisa ser um main axis alignment, pode ser space around. O que o space around faz? Ficou meio ruim aqui, né? Ficou muito ruim. Space Evelyn. Isso. O que o Space Evelyn faz? Ele coloca um espaço entre todos os filhos. Vamos começar primeiro com space between, ou seja, ele coloca para todo mundo, ele coloca o mesmo espaço entre todos os filhos. Se eu tiver vários conectar aqui, ele vai colocar o mesmo espaço entre todos os filhos, não importa quantos eu tenho. Ele faz esse autoajuste, certo? O espaço daqui é o mesmo entre um e outro. Se a gente tem um space around, ele vai colocar o mesmo espaço em volta e no meio. Ou seja, é o space between, porém com o mesmo espaçamento em volta dos filhos, né? Se eu tiver só dois aqui, filhos, ele vai ter esse espaço é X, aqui também é X e aqui também é X. E tem o Space Evelyn, que é na verdade o Space Evelyn é esse espaçamento igual entre todos os lugares, e o Space Around ele não é igual. Pode ver que aqui no meio está um pouco maior do que nos lados, parece não tá, é porque o próprio botão tem um padding aqui, tá? A área útil, se a gente botar aqui Space Between, a gente pode ver que não ficou encostado no botão, porque o próprio botão tem um paddingzinho aqui, tá? O Space Around, ele usa a metade do valor que está aqui, ele calcula assim, ó, aqui eu vou botar X, aqui é metade de X de espaçamento, então podemos usar um Space Evelyn, porque daí a hora que a gente diminuir o nosso kart, ele vai ficar mais próximo assim, ele vai ficar com o mesmo tamanho de espaçamento em todos os lugares, tá? Uma coisa é que o tamanho do nosso button tá meio zoado, né? Vamos ver quanto que tem aqui de altura. Tem 31 de altura, então vamos botar aqui height. Ai meu. Tá, então vamos botar aqui wrap. O nosso botão não tem uma opção de height, né? Então a gente pode usar um sized box. Botar um height aqui de 31, 32. Ficou menor? 40. Ficou um pouco melhor, né? Um height de 40. E uma coisa que eu vou aumentar aqui, o height do nosso container. Tá. Ficar um pouquinho melhor. E novamente, aqui no nosso container, eu vou colocar um Space Evelyn, vamos ver. Ficou muito ruim, Space Between mesmo. E o que eu vou fazer para ficar agrupado nome com coisa, nome com coisa, nome com coisa, aqui vai ser 350 mesmo, acho que é um bom tamanho. O que eu vou fazer é agrupar cada texto dentro de uma column. Então eu vou colocar aqui column. Children, eu vou copiar isso daqui, tá? E eu vou arrastar esses dois pra cima. Opa, arrastou mais do que eu queria, certo? Vou colar aqui de baixo um outro, pegar esses dois e arrastar pra cima, colar aqui embaixo um outro, pegar esses dois, e colar aqui de baixo um outro, pegar esses dois e arrastar pra cima.
Agora eles estão ajuntados. Meu. Mas cada coluna está um pouco... Está alinhada no meio, né? O que eu vou fazer diferente. Então, tira todas essas colunas e esquecem o que eu fiz. Daria para eu alinhar como stretch ou como start aqui, igual eu fiz aqui em todas, mas isso vai ficar meio feio. O que eu vou fazer é só dar um sized const sized box de height de 4 pixels em todas as categorias aqui. Vai dar um efeito mais interessante, eles vão ficar mais ajuntados, né? E, bom, acho que tá começando a tomar uma forma um pouco melhor. Outra coisa é que a gente tem uma estilização um pouco diferente aqui, né? Para cada texto. Então aqui em nome a gente pode vir em style, text style aqui, color, vai ser um color, color é uma cor C4, color 0x, FF, o último ali é um 6, tá? Posso chamar de constante, deixa eu botar uma vírgula aqui, deixa eu colocar const aqui, eu não preciso colocar vírgula aí, então deixa eu botar const em todos os meus textos, const, vou parar de gritar. Beleza, a cor tá certa, eu acho que é só isso, né? Eu vou botar um hive também aqui de hive, botar um hive aqui para ter um espaço um pouquinho melhor. Porém, tem um entretanto aqui. Ao invés de toda a label aqui, o tempo de jogo, colocar essa estilização, eu vou copiar essa estilização. Vou definir ela aqui em cima antes da gente definir a página, tá? Vai ser um final label, já que é uma label, né? Vou colocar esse text style aqui, arrancar esse text style, botar um ponto vírgula agora eu posso botar um const. Então toda vez que eu definir o style como igual a label, então aqui a gente vai style, vai ser label. Tá, só que esse valor não é mais constante, né? Deixa eu ver uma coisa. Ele era para ser constante, mas ok. Ele ficou aqui definido e eu posso fazer isso para todos as labels aqui. Tá, agora eu preciso retirar esse const aqui, já que ele pode ser dinâmico, né? Pronto, e eu vou fazer a mesma coisa aqui, só que vai ser label, vou chamar aqui label style, tá? Pra gente ter um nome um pouquinho mais semântico. Deixa eu redefinir. Label style, e o outro vai ser value, tá? Value style. A cor do value style ela é white, né? Então não preciso botar nenhuma cor, que o padrão é branco. Font weight que é bold. Font weight já vai dar sugestão ali pra mim. Show. Então aqui em style, opa, olha só, botei errado aqui. Aqui é o style value style, né? Aqui é o valor. E aqui vai ser, caramba, hoje eu tô muito ruim, né? Label style, tá? E não vai ser mais constante. Então o nosso style aqui a gente pode já fazer o seguinte: nada vai ser constante. Eu posso botar aqui no final de tudo. Posso botar style igual value style. Já tá um pouco melhor. Value style, font weight, bold. Será que preciso dar um reload? Aí, tá um pouco bold já. Um pouco bold. O texto tem font size 14 e aqui é 14. Eu acho que esse é o padrão. Vamos mudar aqui. Font size. Vamos
ver se ele fala qual que é o padrão. Não sei. Deve ser de acordo com o tema, né? Font size 14. Aqui eu também posso falar que o font size é 14. Tá. Dá uma alterada aqui. Porém ainda está bem separado. O que eu vou fazer é diminuir o tamanho desse componente aqui para 320. Vai ficar um pouquinho mais ajuntado. Se eu botar 300 ficar melhorzinho, ficou melhorzinho. E a gente também não precisa se preocupar de ser um componente que dá problema. Tá, aqui entre um texto e outro eu vou botar um size edge box para não ficar muito grudado, né? Um size edge box. Então um height aqui de 12 pixels, tá certo? Então tá ali. É isso, tá certo? Temos aqui já um componente aqui. Quando eu clico, ele fica... outra coisa que tá roxo aqui, né? Preciso que seja esse roxo. Então o nosso elevated button, vamos colocar um color vai. Focus node, hover, style. Agora sim. Button style, certo? Aqui eu posso botar uma color, background color como color, 0, ff, isso daqui. O que está acontecendo? Tem um hashtag ali. Aqui no button style tem que ser algo diferente. Tem que ser from. Deixa eu ver como que de problema surgirei. Aqui, elevated button. Eu não lembraria disso aqui de cabeça, como fazer isso aqui, tá? Tem dois pontos aqui. O elevated button ele já tem um estilo por padrão. E se a gente definir um estilo novo, ele vai perder tudo que a gente tem. Peraí. Como é que é? Button style. Se a gente colocar button style, ele vai perder toda a propriedade de estilização que ele já tem. E a gente não quer fazer isso, ó. Deixa eu dar não perdeu button style. Legal, então vamos definir aqui o background color como esse mesmo, tá? Background color, eu só preciso que isso seja um material, é outro tipo, né? Background color, material, stage color. Agora sim. É isso. Ficou feio, né, esse aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer do jeito que se faz mais comumente. Aqui vai ser um elevated button from, style from, e aqui o color, a gente pode definir agora color, background color, e eu posso falar direto que é esse tipo aqui. Só que eu preciso falar que é constante. Certo? Pronto. Agora tá da cor que a gente quer. Vamos transformar isso aqui. Primeira coisa, vamos transformar esse card aqui em um widget separado. Então podemos vir aqui em card, fazer um extract widget. Vamos chamar isso de AD card, tá? Então a gente tem um AD card aqui. Esse label style que eu não gostei que ele passou como propriedade. Eu vou fazer remover daqui do construtor, porque ele botou no construtor para receber esse label style, tá? Como ele estava fora do componente, agora eu tirei do construtor, vai ficar direto na nossa classe essa estilização. E tem mais um estilo diferente, que é esse botão aqui, ó. Ele é verde, né? Então a gente precisa de um final use voice style. Vamos botar aqui como tá, essa cor aqui não é roxa, essa cor aqui ela é um verdezinho. Agora sim, ela é bold, tem um font size de 14
E o Use Voice Style vai ser colocado aqui no nosso sim. Então ele vai ficar verde aqui agora. Não entendo por que não mudou de cor. Pronto, mudou de cor, realmente. Tá ficando legal, show de bola. E agora nessa AD Card a gente vai copiar tudo, recortei aqui e vai criar mais um widget que vai ser o AD Card.dart. Novamente, Stateless Widget, é só botar um ST, Stateless Widget, vamos chamar aqui de AD. Não precisamos, né? É só colar tudo, já que a gente já criou. A gente só precisa importar esse material, esse import flutter material. É isso, temos bastante coisa aqui já, tá bem interessante. E vamos colocar então, aqui no nosso AD Card a gente precisa importar, né? Show! O único ponto agora que a gente vai fazer é criar uma lista. Então a gente pode chamar novamente como é que é? List view ponto separated, né? A gente quer que elas estejam separadas uma da outra. Eu vou usar aqui o builder para vocês verem. Builder. Aí tem builder. Pode ser um AD Card, pode ser um const, tá? Se eu der um enter aqui, não vai ter nada, por dois motivos. Um, porque a gente não tem um item count, vou botar aqui 10, mas mesmo se eu salvar, não vai dar certo. Isso porque ele está mostrando um erro aqui, ó. Se eu tenho uma list view, eu preciso ter um size, tá? Senão, ele não sabe que é o tamanho dele para ter. A gente pode passar shrink wrap com true, que dele ele tem o size do item mais alto dele. Porém, seguinte, a nossa lista, duas coisas. Uma ela é vertical, então directions, a gente vai botar aqui axis.horizontal, né? Desculpa, eu disse vertical, deixa eu desligar aqui novamente. Disable for Dart. E outra coisa, a gente vai botar essa nossa list view dentro de um sized box. Eu vou botar aqui um height aqui, da mesma altura do nosso card, que tem 300. Certo? Então a height da nossa lista vai ser 300 também, já que é a altura que um item tem. Tá vendo que ficou bem pequeno o nosso espaçamento? Porque o builder, ele, na verdade, esse espaçamento aqui é de fora do próprio é um padding que o próprio coisa tem, né? Que o próprio card tem. O que eu vou fazer é transformar isso aqui em um separated, tá? E eu preciso agora de um item separator builder. Vai ser novamente, posso botar aqui. Posso botar um sized box, um width de 12 pixels. Acho que assim vai ficar um pouco melhor, ficar um pouco mais separadinho. Vamos ver qual é 16 entre um e o outro, mas já tem um padding do próprio card. Em algum lugar aqui, padding, curioso, a gente deveria inspecionar ali, mas como se tem corrida. É isso então. A gente tem uma lista aqui com os cards, são 10 cards, né? O que eu vou fazer novamente é utilizar colocar o physics ali para ser um bouncing scroll physics, e daí ele fica com um comportamento mais interessante. E também tinha uma outra coisa que a gente colocou no nosso scroll physics e o clip behavior. Vou botar como known aqui também, que é pra gente ver nosso card saindo da área do card, certo? Bom, tá ficando bem interessante, já tá bem lindo, mas tem algumas coisas que a gente precisa fazer. O que eu vou fazer? Eu vou parar agora a nossa aula para deixar para a próxima aula. Parar esse vídeo agora para deixar para a próxima aula, consumir esses dados de maneira dinâmica. Por enquanto, tudo é League of Legends aqui, né? E tudo tem esse valor padrão. A gente vai fazer isso dinâmico, simulando uma API. A gente não vai construir uma API para fazer isso. Eu só queria ver uma última coisa que eu acho que eu acabei esquecendo. Beleza, acho que é isso. Não, tá tudo aqui mesmo. Tá ficando bem interessante nosso aplicativo, né? Tá, vou dar um save aqui. A gente fez algumas alterações bem interessantes. E, bom, acho que por enquanto é isso.
temos as nossas duas rotas. No próximo episódio também a gente pode ver sobre, ao clicar num conectar aqui, ele abriu uma modalzinha, uma pop-upzinha, dialog, né, que a gente chama no Flutter, mas por enquanto é isso. Esse aplicativo, esse código aqui, tudo que eu fizer aqui nessa aula vai estar ali disponível na descrição do vídeo aqui. Tentei ligar minha câmera novamente, mas ela está congelada. É isso, guys. Muito obrigado se você acompanhou até aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais coisas. Provavelmente a gente vai finalizar aqui essa parte. E, enfim, espero que você tenha aprendido. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário.